Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos juntos novamente por esse canal aqui. Espero que você esteja bem, espero que sua casa esteja firme no Senhor. Nós estamos aqui começando mais um tempo de adoração, de louvor ao Senhor e um tempo com a palavra de Deus. Eu quero convidar você, tua família, para junto nós louvarmos o Senhor agora nesse tempo. E logo mais estaremos voltando aqui com a palavra do Senhor. Deus abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, para que Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Louvemos ao Senhor, louvemos louvemos ao Senhor. ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo.
pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. E os céus supremo, o digno de louvor. E os céus supremo, o digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Muito bem, pessoal. Gostaria de compartilhar uma palavra nessa noite sobre perseverança. Nos últimos tempos, a gente vem falando muito sobre esse tema, perseverança. Mas eu creio que isso é algo realmente que Deus tem nos movido pelo tempo que nós temos vivido, não é mesmo? Nós temos vivido um tempo difícil, um tempo desafiador, um tempo onde realmente nós precisamos ter perseverança para poder passar esse tempo. Eu queria primeiro dizer para vocês assim, compartilhar com vocês alguma coisa sobre o significado dessa palavra. O que é perseverança? Perseverança, nós podemos entender como o vigor, ou a força, ou o ânimo para não desistir. Então, de uma forma assim bem simples, isso significa perseverança. E nós vemos a Bíblia em vários momentos, em várias situações da Bíblia, ela voltando para esse tema, trazendo esse tema, falando sobre perseverança. Entendo que a razão disso é a necessidade que nós temos de ser lembrados disso. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ter esse vigor, precisamos ter essa força, esse ânimo para não desistir. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo estragado, como nós vamos ver aqui na palavra, em que todas as coisas elas nos levam a desistir, a desanimar. As circunstâncias, aquilo que nos rodeia,
nos leva a desanimar. Então, a palavra de Deus vem trazendo para nós esse tema sobre perseverança, sobre essa força, esse ânimo, esse vigor para continuar, para não desistir. Bom, Jesus, ele fala sobre esse tema lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, quando ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ele fala aqui sobre perseverar. Até quando? Até o fim. Até o final de todas as coisas. E esse que perseverar até o fim será salvo. Então, aqui nós vemos Jesus falando, Mateus, capítulo 23, versículo 13. Agora, nós encontramos esse assunto lá em Atos também, na igreja primitiva, que é um texto que nós já conhecemos bastante. Eu quero ler com você, que é Atos 2, no capítulo 42, no capítulo 2, melhor dizendo, no versículo 42 em diante, que diz assim: é algo que acontecia na igreja, e perseveravam, né? Ou seja, eles tinham vigor, eles tinham força, eles tinham ânimo para não desistir. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que estavam juntos, ou melhor, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Novamente, perseverando, unânime, todos os dias no templo e partindo o pão, de casa em casa, comiam junto com alegria e singeleza no Senhor, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Nós podemos aqui dividir esse texto em duas partes. A segunda parte aqui fala de algo sobrenatural da parte de Deus que aconteceu na igreja, que estava acontecendo ali naquele momento. Então, nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus. Onde isso? A palavra fala que pelos apóstolos, sinais e maravilhas eram feitos. Então, nós vemos aqui a manifestação do sobrenatural de Deus. A palavra diz que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Manifestação do sobrenatural de Deus. O texto diz que eles vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam segundo a necessidade de cada um. Naturalmente, o homem não faz isso. Isso é um mover do sobrenatural de Deus. E aí fala que eles perseveravam, unânimes, todos os dias no templo, nas casas, orando, comendo junto, buscando a Deus, com simplicidade, e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam sido salvos. Então, novamente, nós vemos a manifestação do sobrenatural de Deus. Agora, algo movia esse sobrenatural de Deus, havia algo que atraía esse sobrenatural de Deus, havia algo que gerava esse sobrenatural de Deus. E o que gerava isso? Era a perseverança da igreja, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque eles perseveravam na comunhão, porque eles perseveravam no partir do pão e nas orações, o sobrenatural de Deus se manifestava na vida da igreja. Então, amados, já é sabido de todos nós, é muito comum, nós já entendemos que na palavra de Deus, onde há uma promessa, há uma condição. E nós podemos entender aqui esse pequeno texto da Bíblia como uma condição que gerou algo que já era uma promessa para a vida da igreja. E qual era a condição? A condição era perseverar. Muito bem, para os nossos dias isso não é diferente. Então, o convite para esse estilo de vida é para nós, para os nossos dias. E o que é essa questão de perseverar?
O que era isso para a igreja de Atos? Era uma atitude de vida, era um estilo de vida que havia nesses irmãos ali do primeiro século, ali na igreja. Se nós pensarmos qual que era a circunstância desses irmãos ali nesse tempo, porque muitas vezes a gente olha para nós e a gente vê que o nosso tempo é um tempo difícil. Realmente, o nosso tempo, ele é um tempo difícil. Agora vamos dar uma olhadinha no que esses irmãos viviam. Eles ainda eram ali a minoria. Eles eram discriminados pelos seus irmãos judeus. Eles eram acusados de causar revolução ao Império Romano. Então eles tinham pressões internas e pressões externas. Então era um tempo difícil. Era um tempo de dificuldade, de desafios, um tempo muito duro de se viver, como é os nossos dias. Então, não há muita diferença daquele tempo para esse tempo. Então, se esses irmãos desenvolveram um estilo de vida, de perseverança, de buscar em Deus força, vigor e ânimo para não desistir, eu e você podemos também ter esse estilo de vida. A palavra de Deus, ela nos chama a esse estilo de vida, O próprio Jesus, como nós lemos aqui no início, o Senhor Jesus, ele falou para nós, Mateus 24:13, estou voltando aqui ao texto que nós abrimos aqui esse momento, onde ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a palavra, ela deixa uma definição aqui, O texto, ele coloca uma vírgula no texto. Mas aquele que perseverar até o fim, vírgula, essa pessoa será salva. Aí, nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que fala assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então o texto bíblico está dizendo que para que a nossa perseverança, a nossa insistência, o nosso vigor, a força e o ânimo em nossas vidas, para não desistir, isso traz prazer ao coração de Deus. E quando nós desistimos, não há prazer no coração de Deus. Por isso que ele fala que, o Senhor fala que a alma dele não tem prazer naquele que retrocede. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, ele foi até o fim e guardei a fé. Então, Paulo está nos dando aqui um exemplo de perseverança. Paulo está aqui nos dando um exemplo de quem tinha vigor, de quem tinha força e de quem tinha ânimo para não desistir. Jesus, ele foi para nós também um exemplo disso. Lá em João, capítulo 17, versículo 4, ele diz assim, orando ao Senhor: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, tendo terminado. Assim como Paulo, Jesus fala aqui de uma carreira consumada, de uma carreira terminada, de um propósito consumado, de um propósito terminado. Jesus está dando um exemplo aqui de quem não parou no meio do caminho, de quem não retrocedeu, dando um exemplo de quem não desanimou, de alguém que foi até o fim. E o Senhor, ele fala para nós que obras maiores nós faremos. Então, nele, em Jesus, nós temos condições para perseverar. Então, nós citamos aqui alguns textos bíblicos que falam de perseverança. Agora, a gente podia perguntar, nós poderíamos perguntar, por que a palavra de Deus nos dá vários exemplos, nos dá um destaque acerca desse assunto, acerca de perseverança, acerca de força para não desistir. Bom, por que isso? Porque nós vivemos em um mundo caído. Um mundo todo contaminado pelo pecado, um mundo que ele está estragado. João, capítulo 5, ele vai nos dizer que o mundo inteiro ele jaz no maligno, que
que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 4, o Senhor vai dizer que o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, esse mundo que está sob o domínio do maligno é o mundo que nós habitamos. Mas Jesus também fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que nós temos condições nele em perseverar. 1 João, capítulo 2, versículo 16, nos dá uma noção, né, do que há no mundo. O que tem nesse mundo, do que esse mundo é feito, né, o que há nesse mundo. Fala que há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É disso que o mundo é feito, de cobiça. E a palavra fala que isso não é de Deus, isso não é do Pai. Ou seja, nós vivemos num mundo dominado por Satanás, que é o maligno, que a palavra nos ensina. E esse sistema, ele manipula os desejos pecaminosos das pessoas para ferir outras pessoas. Um outro exemplo aqui que eu quero dar para você é 2 Timóteo, daí nós vamos ler juntos, no capítulo 3. Dá uma olhada aí na tua Bíblia. Aí. Timóteo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Do 1 ao 4. A palavra diz assim: sabe, porém, isso, né? Nos últimos dias. Então, isso é uma característica dos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo. Esse mundo caído, esse mundo estragado. E olha qual é a característica desse tempo. Né? A palavra fala que virão tempos difíceis, é o que nós estamos vivendo, dias difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-te desses. Então, esse é o conselho da palavra de Deus. Então, esse é o cenário em que nós vivemos, e por isso a palavra de Deus ela nos chama a atenção a esse tema de nós perseverarmos. Muito bem. Todo esse sistema no qual nós vivemos, que nos rodeia, ele nos leva muitas vezes ao desânimo, nos leva à tendência de retroceder, né? Abandonar a fé, desistir. É por isso tudo que a palavra de Deus ela nos chama atenção a esse assunto, a perseverar, né? E hoje o Senhor está nos chamando a nossa atenção. É como se Deus estivesse nos perguntando: você está perseverando? Como está a sua fé? Como está o seu ânimo? Como está a sua força? Como está o seu vigor hoje, agora? E aí tem um alerta para nós, que eu queria deixar aqui um alerta. Ninguém, tipo assim, de repente, desiste da fé. Não existe o de repente. Às vezes a gente passa por situações e a gente lembra, puxa vida, fulano lá de repente não anda mais com a igreja, fulano de repente desanimou da fé. Não existe esse de repente, existe uma construção desse desânimo, existe uma construção dessa perda de força. Tá? No livro de Gênesis, no capítulo 13, tem algo assim muito interessante que
que nos mostra como isso funciona. É um exemplo lá da vida de Ló. Gênesis 13, a partir ali do versículo 9, vai narrar um momento ali em que os pastores de Ló, eles acabam se desentendendo com os pastores de Abraão. Eles estavam todos juntos ali, e eles começam a ter problema entre eles. Então eles decidem cada um ir para um lado, eles decidem se separar. No versículo 9, ou melhor, no 8, disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita as escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Todos nós conhecemos a história, né, de Sodoma e Gomorra, o castigo de Deus que veio sobre a cidade. Mas nós também conhecemos a história que quando Abraão, lá na frente, ele intercede por Ló. Deus avisou Abraão que destruiria a cidade. E agora, Ló estava morando na cidade. Ló já tinha fixado a sua residência dentro da cidade. Nesse momento aqui, quando eles se separam, o texto diz que ele armou a sua tenda próximo a Sodoma. E ele foi se aproximando dessa cidade, naturalmente, passo a passo, de uma forma em que nem ele mesmo percebeu. Então, não é que de repente Ló estava morando em Sodoma. Não. Foram vários acontecimentos em que levaram Ló para dentro de Sodoma. Primeiro, ele armou a sua tenda às portas da cidade, nas proximidades da cidade. E com o tempo ele já estava morando dentro da cidade. E assim também acontece conosco. É uma tendência, é tendência nossa a ir passo a passo, chegando perto da desistência e do desânimo. Ninguém abandona a fé de repente. Ninguém abandona a caminhada de repente. Ninguém vai morar em Sodoma de repente. Nós vamos nos aproximando a essas situações de desânimo, de descontentamento e de perda de fé. É um processo em que a Bíblia chama de apostasia. É um processo que a Bíblia chama de esfriamento. Eu não sei se você já experimentou cozinhar uma batata. Ela demora para se esfriar. É um processo de esfriamento. Você tira ela ali daquela água fervendo, deixa de lado, ela vai se esfriando. No primeiro momento ela está quente, depois ela está menos quente e ela vai se esfriando. Então, assim é o nosso desânimo, assim é a apostasia. Muito bem. A apostasia, ou esse esfriamento espiritual, é um sinal dos finais dos tempos do fim. A apostasia é um sinal desse tempo do fim. É o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Ou seja, alguns vão desistir da caminhada. Alguns vão se esfriar espiritualmente. Alguns vão deixar de perseverar. Vão desistir. Algumas pessoas não vão ter mais força, não vão ter mais vigor, não vão ter mais ânimo para caminhar. Assim como a perseverança é um processo onde eu e você participamos de uma forma direta, também a apostasia é um processo onde eu e você participamos de uma forma direta. Então, meus irmãos, nós temos que chamar a responsabilidade para nós.
Então, se eu estou perseverando, certo? É porque eu estou tendo uma participação direta nessa perseverança no meu envolvimento com Deus. E se eu estou apostatando, se eu estou desanimando, se eu estou perdendo as forças, é porque eu também tenho uma responsabilidade direta com esse processo. Nós temos uma mania de terceirizar a responsabilidade, de dizer que nós estamos abandonando a fé, que nós estamos descontentes, que nós estamos enfraquecidos, que nós já não temos mais ânimos por um monte de situações e pessoas que nos rodeiam. Mas isso nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós estamos perseverando, é porque nós estamos participando diretamente nesse processo de perseverança. E se nós estamos desanimando e apostatando da fé, é porque nós também estamos participando nesse processo de retrocesso. Então, sou eu quem persevero na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sou eu que abandono a doutrina dos apóstolos, sou eu que abandono a comunhão, sou eu que abandono o partir do pão e sou eu que abandono as orações. Certo? E isso me leva para a apostasia. Agora, o que eu entendo como a doutrina dos apóstolos? E esse é o ponto principal aqui de nós perseverarmos. A doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Quando eu abandono o Senhor Jesus, quando eu deixo o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus deixa de ser o centro da minha vida, a apostasia começa a entrar na minha vida. É eu que abandono Jesus. Não é a atitude do meu irmão, não é porque o meu irmão deixou de me cumprimentar, não é porque eu me sinto desvalorizado ou mais valorizado. Eu abandono o Senhor Jesus. E aí a apostasia entra. Sou eu quem deixo de perseverar na comunhão. Eu que abandono a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é vida de igreja. Sou eu que abandono. Eu escolho abandonar a vida de igreja. Eu escolho abandonar os relacionamentos. Eu escolho me isolar. Eu deixo de cuidar do meu próximo. Eu deixo de ser o cuidador do meu irmão. Eu passo a viver uma vida egoísta. Uma vida onde eu penso só em mim e nos meus problemas. Então eu abandono, eu desisto de perseverar na comunhão. E isso é algo que eu decido, é uma responsabilidade minha. Eu deixo de perseverar na comunhão, porque realmente preciso insistir na comunhão. Eu deixo de perseverar nas orações. O que é deixar de perseverar nas orações? O que significa orações aqui para nós? É a vida com Deus, é a adoração, é a palavra, é a intercessão, eu estar no meu grupo de conexão, estudando a Bíblia, levando a minha lição da semana com alegria no meu coração para compartilhar com os meus irmãos. Isso é perseverar na oração. Você escolhe perseverar nisso ou abandonar isso. E quando eu abandono essas práticas, a apostasia entra na minha vida. O partir do pão. O que é o partir do pão que aqueles irmãos perseveravam? É o serviço ao meu irmão. É servir o meu irmão. É a generosidade. É a hospitalidade. É a mordomia. Quando eu abandono essas coisas, a apostasia entra na minha vida. Então, amados, essa perseverança é algo que nós temos que ser parceiro com o Senhor. É algo que eu tenho que desenvolver na minha vida, na dependência e na graça de Deus, mas eu preciso querer isso. Eu preciso querer perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu preciso querer perseverar na comunhão. Eu preciso querer perseverar no partir do pão e nas orações. E o que acontece? Assim como Ló foi montando as suas tendas próximo de Sodoma,
sem perceber, naturalmente, dia a dia, situação por situação, assim nós vamos abandonando esse estilo de vida de perseverança. Eu vou abandonando o meu grupo de conexão, eu vou abandonando a minha vida com a igreja, eu vou abandonando os relacionamentos, eu vou abandonando o cuidado com o meu próximo, a intercessão, a oração, a minha vida com Deus, e quando eu vejo, eu estou lá, a minha casa está dentro de Sodoma. Eu estou morando dentro de Sodoma. E o que é Sodoma? Sodoma aponta para o humanismo. Sodoma aponta para o centro da vontade do homem. O que significa Sodoma? Eu e minha vontade é o que importa. É o egoísmo, é o egocentrismo. Esse estado, ele nos mata espiritualmente. Esse estado é o que traz apostasia para a nossa vida e nós esfriamos e nós morremos espiritualmente. Então é preciso nos levantar contra essa mentalidade de desânimo, de falta de fé, de tristeza espiritual. Nós precisamos nos levantar. E eu queria dar um alerta a você, não culpe as pessoas. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Você é responsável pela sua vida espiritual. Não culpe a pessoa que está do teu lado. Não diga que você abandonou a fé por irmão X ou por irmão Y. Isso é uma mentira, meu irmão. É uma mentira do diabo. O diabo está tentando te enganar. Nós abandonamos a fé porque nós decidimos abandonar a fé. Então nós precisamos nos levantar contra essa mentalidade. E para nós encerrarmos, eu queria ler novamente Timóteo, capítulo 3, que nos deixa um conselho de perseverança. A palavra diz assim: Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, persevera naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Então esse é o conselho de Paulo para Timóteo, para que Timóteo não desista. Paulo está dizendo aqui que as lutas, que as dificuldades, que os desafios fazem parte da vida cristã. As decepções fazem parte da vida cristã. Os momentos difíceis, os momentos de lutas, de tribulação, tudo isso faz parte. Nós só estaremos livres disso quando o Senhor implantar por completo o seu reino nessa terra. Enquanto isso, irmãos, nós estamos lutando dia após dia. Agora, o conselho da palavra de Deus para nós hoje é que a gente possa ficar firme no Senhor, que a gente venha estar a cada dia buscando mais e mais do Senhor, permanecendo naquilo que o Senhor falou. Eu gostaria de orar com você para que o Senhor nos dê essa força, nos dê esse vigor, esse ânimo, essa perseverança, para que o Senhor restaure isso nas nossas vidas todos os dias. Amém? Eu quero convidar você a nós estarmos orando a respeito disso, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem revelado, somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra viva e eficaz que nos alcança nesse tempo, Senhor. Pai, sabemos que é um tempo de luta, é um tempo de aflição, mas é um tempo, Senhor, que somos renovados pelo Senhor, pela Tua palavra. Pai, nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor esteja tocando em cada casa, em cada família, em cada pessoa, em cada homem, mulher, jovem, criança, trazendo vigor, trazendo força,
trazendo ânimo, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Senhor, que essa perseverança, Pai, que o Senhor nos ensina na Tua palavra, que essa perseverança, Senhor, que vemos na vida da igreja de Atos, Senhor, ela possa, Senhor, também estar presente nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Pai. Que nós possamos cumprir a carreira, que nós possamos cumprir, Pai, cada um de nós, cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.